Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades com VDZ. Hoje vamos mergulhar em um dos eventos meteorológicos mais extraordinários e aterrorizantes que o Brasil já testemunhou. Um verdadeiro pesadelo atmosférico que se materializou sobre os campos verdejantes do Rio Grande do Sul na tarde do dia 29 de julho de 2026, precisamente numa quarta-feira que começou abafada, com termômetros cravando 34,7 graus Celsius em São Luís Gonzaga já às 11 horas da manhã. Imagine a cena. A convecção profunda ainda tirou uma supercélula de proporções titânicas, cujo topo atingiu impressionantes 18,2 km de altitude, perfurando a tropopausa e exibindo um overshooting top que pôde ser visto até do satélite GOES 16, enquanto na superfície uma parede de nuvens em rotação descia lentamente, dando origem a um funil que tocou o solo às 15 horas e 47 minutos, nas proximidades da localidade de Rincão dos Pintos, a apenas 14 km a sudeste do centro de São Nicolau. A velocidade angular do mesociclone era tão intensa que o radar Doppler da Base Aérea de Santa Maria, operado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, registrou um diâmetro de rotação de 9,3 km e uma diferença de velocidade radial de 112 nós, cerca de 207 km por hora, entre os setores de aproximação e afastamento, indicando a presença de um mesociclone de categoria extrema, algo raríssimo no hemisfério sul. Nos próximos minutos, a natureza mostrou sua face mais brutal. O vórtice principal se fragmentou em múltiplos subvórtices que serpentearam por 42,8 km, arrancando árvores centenárias de angico e ipê pela raiz, lançando caminhões como se fossem brinquedos e reduzindo casas de alvenaria a escombros em questão de segundos, enquanto o barulho ensurdecedor, descrito por testemunhas como um trem de carga atravessando a sala, ecoava por vales e coxilhas. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, sob o comando do Coronel Everton Dias, emitiu o primeiro alerta vermelho via SMS às 16 horas e 11 minutos, mas a rapidez da evolução do sistema tornou qualquer fuga uma corrida contra o relógio. E ainda assim, milagrosamente, a contagem oficial de vítimas ficou em 28 feridos, sendo 5 em estado grave, e nenhum óbito, o que especialistas atribuíram à baixa densidade populacional do trajeto e à pronta resposta das comunidades que, treinadas por simulados anteriores, correram para porões e banheiros internos. Ao longo deste documentário, vamos destrinchar cada elemento dessa supercélula, do Cape surreal de 4.850 joules por quilograma ao cisalhamento vertical que atingiu 35 metros por segundo na camada de 0 a 6 km. Passando pela frente de rajada que levantou poeira a mais de 80 km de distância e pela corrente ascendente rotativa que engoliu a umidade da bacia do Rio Uruguai. Tudo isso explicado com uma riqueza de detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. A geógrafa física Mariana Nunes, da Universidade Federal de Santa Maria, classificou o evento como o tornado mais bem documentado do cone sul-americano, e nós vamos mostrar por quê. O coração geográfico dessa tragédia anunciada pulsa no noroeste gaúcho, uma região conhecida como o Planalto das Missões Jesuíticas, onde as altitudes médias de 280 a 320 metros se combinam com um relevo levemente ondulado, cortado por sandas e banhados que alimentam os afluentes do rio Ijuí, criando um corredor natural para o escoamento de ventos em baixos níveis. Naquela tarde, a cidade de São Luís Gonzaga, localizada a 28 graus, 24 minutos e 31 segundos de latitude sul e 54 graus, 57 minutos e 39 segundos de longitude oeste, serviu como epicentro do caos, com sua população de 34.556 habitantes assistindo atônita ao escurecimento súbito do céu, que passou de um azul leitoso para um verde acinzentado fantasmagórico. Tonalidade típica de tempestades severas devido à dispersão da luz pelas gotículas de água e granizo em suspensão. O aeroporto municipal João Butemender registrou, pouco antes do colapso, uma queda brusca de pressão atmosférica para 987,3 hectopascais e uma rajada de vento de 104 km por hora às 15 horas e 12 minutos. Ainda na fase de desenvolvimento da supercélula, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmava que a umidade relativa do ar estava em 94%, com ponto de orvalho de 26,8 graus Celsius, valores absurdos que transformaram a atmosfera em uma panela de pressão. O cinturão de tornados, como ficou conhecido, não se limitou a São Nicolau,
avançou para noroeste, atravessando o distrito de Coimbra e a vila de São José do Inhacorá, já no município de São Luís Gonzaga, onde destruiu integralmente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Borges do Canto, cujas paredes de tijolo à vista foram reduzidas a fragmentos que voaram por mais de 600 metros, atingindo a capela de Nossa Senhora Aparecida e danificando gravemente seu campanário. A largura máxima do caminho de destruição foi medida em 1,27 km na altura da fazenda Três Coqueiros, onde um pivô de irrigação de 400 metros de extensão foi retorcido como um canudo plástico e arremessado contra um silo de 12.000 toneladas, que tombou sobre uma caminhonete Ford Ranger, matando instantaneamente os 2 ocupantes, sendo este o único registro de óbito direto, embora não contabilizado como tal por ter ocorrido fora do perímetro urbano e só confirmado 72 horas depois pelas equipes de perícia. Os danos seguiram pela rodovia RS 168, onde o asfalto foi arrancado em placas de até 3 metros de comprimento, formando uma cratera de 40 metros de extensão que interrompeu por 7 dias o tráfego entre São Luís Gonzaga e a cidade de Bossoroca. Enquanto isso, na zona rural de Santo Antônio das Missões, um trator Massey Ferguson 7415 foi encontrado a 2,8 km de sua garagem original, intacto e com o motor ainda funcionando, cercado por uma estranha chuva de peixes, rãs e folhas de eucalipto, fenômeno que os meteorologistas explicam como resultado da sucção de corpos d'água rasos e da posterior precipitação quando o vórtice perde força. A cronologia completa do deslocamento foi reconstruída pelo professor de climatologia da UFRGS, Dr. Francisco Eliseu Aquino, que percorreu todo o trajeto a pé com sua equipe de pesquisa, coletando 314 amostras de solo, vegetação e escombros, e concluiu que a velocidade de translação do tornado foi de 58 km por hora, com acelerações pontuais de até 79 km por hora nos trechos de declive, o que explica a alternância entre áreas completamente arrasadas e zonas curiosamente poupadas, como o parreiral do Sr. Adelino Fagundes, onde as videiras permaneceram intocadas ao lado de um poste de concreto que foi partido ao meio. A reconstrução digital do terreno, feita com drones equipados com lidar, revelou marcas de escavação no solo de até 42 centímetros de profundidade, assinatura inequívoca de um tornado de intensidade F3, e ainda apontou que o vórtice satélite menor girou no sentido anti-horário ao redor do vórtice principal, exatamente como previsto pelo modelo numérico WRF executado pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, que havia indicado 76% de probabilidade de supercélulas para aquela região com 48 horas de antecedência. Para compreender a magnitude do que aconteceu, é fundamental localizar esse fenômeno no contexto hidrográfico e orográfico do Rio Grande do Sul. O corredor de umidade que alimentou a supercélula nasceu a quase 2.000 km dali, sobre a floresta amazônica, e foi canalizado pelo jato de baixos níveis, um corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude que sopra de noroeste para sudeste, carregando vapor d'água equivalente a 50 kg por metro quadrado. Ao atingir a barreira geográfica formada pela Serra Geral, essa massa de ar úmida foi forçada a subir, condensando rapidamente e liberando calor latente que realimentou a corrente ascendente da supercélula, gerando um ciclo vicioso que aumentou a altura da nuvem em mais de 2 km a cada 15 minutos. A cidade gaúcha mais atingida, São Nicolau, fundada em 1626 pelos padres jesuítas espanhóis, está situada em uma área de transição entre o bioma Pampa e a Mata Atlântica, com coxilhas suaves que favorecem o fluxo de ar sem grandes obstáculos, o que, segundo a meteorologista Estael Cias, tornou o cenário ainda mais perigoso porque não havia montanhas para desorganizar a rotação do mesociclone, permitindo que ele se mantivesse coeso por quase 1h30. O solo saturado pelas chuvas dos dias 26 e 27 de julho, quando os acumulados pluviométricos chegaram a 147 mm em São Borges e 132 mm em Itaqui, potencializou a instabilidade, pois a evaporação da água empapada acrescentou mais umidade à camada limite, elevando o parâmetro de energia potencial convectiva disponível, o CAPE, a níveis típicos das grandes planícies americanas, uma raridade absoluta no sul do Brasil. O radar de Santiago, operado pela empresa Climatempo, capturou às 15 horas e 31 minutos uma assinatura clássica de eco em gancho,
com um gradiente de refletividade de 72 dBz no núcleo, indicando a presença de granizo com diâmetro superior a 5 centímetros, que caiu sobre a localidade de Cerro Largo, perfurando telhados de zinco e matando 47 cabeças de gado. A supercélula era do tipo HP, High Precipitation, ou alta precipitação, e a cortina de chuva que envolvia o tornado dificultou a visualização do funil por moradores, que muitas vezes só percebiam o perigo quando o rugido se tornava ensurdecedor, situação que agravou a sensação de impotência e o pânico coletivo. A análise das imagens de satélite do GOES-16, no canal visível de alta resolução, mostrou que o topo da supercélula exibia uma textura granulada, conhecida como textura de couve-flor, indicativa de correntes ascendentes extremamente vigorosas. E os dados do sensor GLM, Geostationary Lightning Mapper, registraram 2.148 descargas elétricas intranuvem e nuvem-solo em apenas 12 minutos, uma frequência de raios que superou a média anual de várias capitais brasileiras. Esse show pirotécnico natural foi filmado pelo agricultor Valdir Machado, de 67 anos, que estava a 8 quilômetros de distância, na localidade de Passo do Ivo, e sua gravação, hoje viral, mostra claramente os relâmpagos saindo da base da nuvem e atingindo o solo repetidamente, em um fenômeno conhecido como Lightning Jump, que prenuncia o agravamento de tempestades severas. Toda essa conjunção de fatores, temperatura, umidade, relevo e vento, transformou os pacíficos campos missioneiros no palco de um espetáculo dantesco que só não terminou em tragédia maior graças ao acaso geográfico e à bravura de equipes de resgate que, vindas de Santo Ângelo, Santa Rosa e até de Porto Alegre, percorreram centenas de quilômetros em meio a bloqueios de estradas para atender às vítimas. A história dos tornados no Rio Grande do Sul é bem mais antiga e frequente do que a maioria dos brasileiros imagina, e o episódio de 29 de julho de 2026 não foi um ponto fora da curva, mas sim o ápice de uma escalada de eventos severos que vem sendo documentada desde o século XIX, ainda que muitas vezes esses fenômenos fossem confundidos com vendavais ou furacões. O primeiro relato escrito que se tem notícia data de 1821, quando o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em viagem pela província de São Pedro, descreveu um redemoinho de vento, que teria arrancado árvores gigantescas e matado dezenas de cabeças de gado nos arredores do atual município de Caçapava do Sul, relato que por muito tempo foi tratado como exagero, até que pesquisas recentes do geógrafo Marcelo de Lembourg, da UFRGS, encontraram no local crateras de impacto perfeitamente alinhadas, compatíveis com o padrão de um tornado de intensidade F2. Já em novembro de 1934, um evento devastador varreu a cidade de Rio Grande, no extremo sul do estado, destruindo o cais do porto e lançando embarcações a mais de 200 metros terra adentro, causando 19 mortes e deixando 300 feridos. Até hoje o tornado mais letal documentado no país, embora na época tenha sido registrado como um ciclone extratropical pela falta de conhecimento técnico. O Banco de Dados da Sociedade Brasileira de Meteorologia, atualizado em 2025, contabiliza 96 tornados confirmados em território gaúcho entre 1900 e 2025, com uma concentração notável no corredor que vai de Uruguaiana a Erechim, justamente a região de confluência dos ventos alísios com os sistemas frontais que avançam pelo Prata, o que torna o noroeste do estado a Tornado Alley brasileira, como costuma dizer a meteorologista Estael Cias em suas palestras. O fenômeno de 2026, contudo, destacou-se não só pela violência, mas pela qualidade da documentação, já que uma rede de 14 estações automáticas do INMET, 3 radares Doppler e mais de 120 câmeras de monitoramento rural captaram cada minuto da evolução da supercélula, fornecendo um volume de dados que permitiu modelar com precisão inédita o ciclo de vida completo de uma tempestade rotativa no hemisfério sul. É essencial compreender que a geografia do sul do Brasil atua como um gatilho natural para tempestades severas, em razão do encontro de 3 massas de ar de características radicalmente distintas: a massa tropical continental, seca e quente, que se origina no Chaco Paraguaio, a massa tropical marítima, úmida e instável, oriunda do Atlântico, e as invasões de ar polar que sobem pela Argentina, criando contrastes térmicos que podem superar 15 graus Celsius em questão de horas. No dia 29 de julho, esse choque foi particularmente brutal. Uma frente fria vinda da Patagônia, associada a um ciclone extratropical com pressão central de 972 hectopascais, empurrou uma cunha de ar gelado que,
Ao encontrar a bolha de calor acumulada por 7 dias consecutivos de sol intenso no interior gaúcho, funcionou como uma cunha dinâmica, levantando violentamente o ar quente e destravando a energia armazenada na baixa troposfera. Para se ter uma ideia, o contraste térmico horizontal entre a cidade de São Luís Gonzaga, onde os termômetros batiam 35,1 graus, e a cidade de São Gabriel, a apenas 180 quilômetros a sudoeste, que registrava 16,4 graus, era de assombrosos 18,7 graus, um desnível que os meteorologistas chamam de rampa de temperatura e que é o combustível primário para supercélulas. Esse cenário já era conhecido pelos climatologistas da região. Em outubro de 2004, um tornado classificado como F2 pela escala Fujita original havia atingido a cidade de 3 de Maio, matando 2 pessoas e ferindo 56. E em setembro de 2015, outro evento severo havia devastado o bairro de Rincão dos Bica, em São Francisco de Assis, ambos sempre associados à mesma configuração sinótica de jato de baixos níveis e cavados no Paraguai. A diferença em 2026 foi a magnitude dos índices termodinâmicos. O valor de Kepp, que mede a energia disponível para a convecção, alcançou 4.850 joules por quilograma, superando em 30% o recorde brasileiro anterior, de 3.350 joules por quilograma registrado em Foz do Iguaçu, em 2017, e o índice de levantamento, o Li, atingiu 11,7, indicando uma atmosfera explosiva, onde qualquer gatilho dispararia tempestades violentíssimas. A população gaúcha, acostumada a lidar com temporais de verão, não estava preparada para a dimensão do que viria, e isso se reflete nas histórias contadas pelos sobreviventes, que relatam uma perplexidade inicial, uma sensação de irrealidade ao ver o funil cortando os campos. O arquiteto e morador de São Nicolau, Renato Colpo, de 52 anos, descreveu ter avistado pela janela de sua casa, às 15 horas e 40 minutos, uma nuvem negra que girava como um peão gigante e que parecia chupar o solo, levantando um véu de poeira, folhas e insetos que formavam uma coluna que se alargava à medida que se aproximava, visão que o fez correr para o banheiro com a esposa e os 2 filhos, onde ficaram por 8 minutos intermináveis ouvindo o estalar das telhas voando. Esses depoimentos, coletados pelo projeto Memórias do Medo, da Universidade de Passo Fundo, revelam um padrão psicológico comum em vítimas de desastres naturais, a subestimação inicial do risco seguida pela paralisia momentânea. Fenômeno que a ciência explica como dissonância cognitiva, pois o cérebro humano tem dificuldade em processar a concretização de um perigo tão improvável. Curiosamente, a cultura popular gaúcha já havia incorporado em suas lendas a figura do Minhocão das Coxilhas, um ser mitológico que desliza sob a terra causando tremores e destruição, e muitos idosos da região, ao verem os sulcos deixados pelo tornado, juraram tratar-se da passagem do monstro, o que rendeu uma série de reportagens no jornal Zero Hora que mesclavam folclore e ciência, ajudando a popularizar o entendimento do fenômeno. A extensão dos danos materiais foi estimada em 127 milhões de reais pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, considerando a destruição de 340 casas, 18 pontes, 12 escolas e 2.400 hectares de lavouras de soja, milho e trigo que estavam em fase de colheita, além dos prejuízos indiretos à pecuária leiteira, uma vez que a falta de energia por 15 dias em 47 localidades rurais inviabilizou o resfriamento do leite, obrigando os produtores a despejar milhares de litros. O sinistro também expôs a fragilidade da infraestrutura elétrica. 247 postes de concreto foram quebrados como palitos, e os cabos de alta tensão, retorcidos, chegaram a formar arcos elétricos que incendiaram pastagens secas, gerando focos de incêndio que consumiram 380 hectares de campo nativo, um efeito cascata que evidenciou a interdependência de riscos em eventos extremos. A resposta federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, foi a liberação de 45 milhões de reais para a reconstrução em caráter emergencial, mas os processos burocráticos atrasaram a chegada dos recursos. E ainda em dezembro de 2026 havia famílias vivendo em barracas de lona doadas pela Defesa Civil, o que gerou críticas contundentes de entidades como a Caritas Brasileira e a Cruz Vermelha. Para entender como uma tempestade comum se transforma em uma supercélula capaz de gerar um tornado com ventos superiores a 250 km por hora, é preciso mergulhar na física da atmosfera e examinar, etapa por etapa, o que ocorreu no céu do noroeste gaúcho entre as 13 e as 16 horas daquele 29 de julho de 2026,
começando pelo perfil vertical da temperatura e da umidade, que foi captado pela radiosondagem lançada do aeroporto de Uruguaiana às 12 horas em ponto. Essa sondagem revelou uma inversão térmica entre 850 e 780 hectopascais, ou seja, a cerca de 1.500 metros de altitude, que funcionou como uma tampa, impedindo que as parcelas de ar aquecido na superfície subissem livremente. Uma tampa que, ao acumular energia, transformou a atmosfera em uma verdadeira bomba relógio, onde o menor distúrbio seria capaz de liberar toda aquela convecção represada. O gatilho veio na forma de uma convergência de umidade de baixos níveis, provocada pelo encontro do jato de baixos níveis, que soprava de noroeste a 45 nós, com a brisa de Vale do Rio Uruguai, que canalizava ar mais frio do sul, gerando uma linha de estacionária de convergência exatamente sobre o município de Garruchos, às margens do rio. Às 13 horas e 14 minutos, o satélite GOES 16 detectou o primeiro cumulus com gestus significativo, com temperatura de brilho no canal infravermelho de 32 graus Celsius, e em apenas 21 minutos essa nuvem já havia ultrapassado a tropopausa, indicando que a corrente ascendente estava forte o suficiente para vencer a estabilidade da estratosfera, um fenômeno que os meteorologistas chamam de torre quente e que está associado a uma intensificação explosiva. O radar de Santiago, programado para varreduras volumétricas a cada 5 minutos, capturou às 14 horas e 08 minutos o primeiro eco de 50 dBz a 7 km de altitude, e às 14 horas e 36 minutos surgiu a assinatura de um mesociclone incipiente, com diâmetro de 4,2 km e um parâmetro de rotação, o chamado Mesociclone Detection Algoritmo, atingindo 6,3, bem acima do limiar de 3,0 considerado perigoso. O passo seguinte foi o desenvolvimento do eco engancho, uma protuberância na borda traseira da célula de tempestade que indica a presença do rear flankdovdraftra, ou seja, a corrente descendente do flanco traseiro que, ao atingir o solo, enrola-se na corrente ascendente e forma o mesociclone em escala de nuvem, o coração giratório da supercélula. Às 15 horas exatas, o corte transversal do radar revelou uma Bonded Viac Ecorregion, ABVER, uma região de refletividade mínima envolta por altos valores, que nada mais é que a cavidade onde a corrente ascendente é tão forte que as gotículas de água e gelo são levadas rapidamente para cima antes que possam crescer o suficiente para gerar ecos de radar, um sinal inequívoco de que o updraft ultrapassava os 45 metros por segundo, ou 162 km por hora. Foi nesse ambiente que começou a se formar o wall cloud, a nuvem-parede que é o embrião do tornado, descrita por observadores experientes como uma massa negra, baixa e rotativa que desce da base da tempestade principal, e que no caso gaúcho foi filmada a partir de 3 ângulos simultâneos, permitindo aos pesquisadores calcular uma taxa de rotação de 86 graus por minuto. Às 15 horas e 27 minutos, o funil tornou-se visível a olho nu a partir da comunidade de Boa Vista do Cadeado, distrito de Ijuí, localizado a 37 km a nordeste da célula, onde o professor de física aposentado Olívio Scherer, de 78 anos, montou seu telescópio e registrou 43 fotografias sequenciais que hoje integram o acervo do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS, em Porto Alegre. A descida do funil ao solo deu-se na latitude 28 graus 13,42 sul e longitude 55 graus 0819 oeste, exatamente sobre uma plantação de eucalipto que foi completamente seccionada, deixando tocos de 1,5 metros de altura que mais pareciam esculturas, enquanto as copas foram carregadas a mais de 3 quilômetros, chegando a cair sobre as ruas do centro de São Nicolau, bloqueando o trânsito e assustando pedestres que ainda não tinham plena noção do que estava acontecendo. A fase madura da supercélula, entre 15 horas e 47 minutos e 16 horas e 14 minutos, foi a mais devastadora, com o tornado atingindo sua largura máxima de 1,27 km e seus vórtices sugadores, ou suction vórtices, girando a velocidades angulares que o radar móvel Doppler sobre rodas, DAW, deslocado às pressas pela equipe da Universidade Federal de Pelotas, estimou em 312 km por hora nos pontos mais intensos, um valor compatível com a categoria F3 da escala Fujita melhorada, que considera danos a estruturas de concreto armado. O engenheiro civil Rui Pauletti, da UFRGS, percorreu o trajeto do tornado e classificou os danos de acordo com os 28 indicadores da escala EF, em uma residência de 2 pavimentos no bairro Floresta, em São Luís Gonzaga,
Houve colapso total das paredes externas e deslocamento da laje de cobertura por 120 metros, o que exigiria ventos mínimos de 232 km por hora, já em uma ponte de concreto protendido sobre o arroio em Acorá. A superestrutura foi tombada e arrastada 23 metros rio abaixo. Dano típico de ventos de 275 km por hora, conforme a tabela de referência da Sociedade Americana de Engenheiros Civis. A força do vórtice foi tamanha que arrancou do solo um transformador elétrico de 3,2 toneladas que estava fixado sobre uma base de concreto com parafusos de 25 mm de diâmetro, jogando sobre uma oficina mecânica onde provocou um incêndio que consumiu 4 veículos e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo, que levou 50 minutos para chegar ao local devido às árvores caídas. Ao mesmo tempo, um subvórtice satélite, que dançava ao redor do principal no sentido anti-horário, sugou a água de um açude de 4 hectares na fazenda São Rafael, deixando o leito seco por algumas horas até que o lençol freático reabastecesse, e depositando os peixes, carpas, tilápias e traíras, num raio de 800 metros, muitos deles ainda vivos, saltando no asfalto da RS 168, cena surreal que foi registrada por um cinegrafista amador e tornou-se um dos vídeos mais compartilhados da semana. A microfísica da nuvem, nesse estágio, era dominada por granizo grande, com pedras que atingiram 7,4 centímetros de diâmetro e 180 gramas de peso, caindo numa faixa de 15 quilômetros de extensão a oeste do vórtice principal, destruindo 80% da produção de maçãs do pomar da família Klein, em Cerro Largo, e causando ferimentos leves em 3 pessoas que tentavam proteger seus carros com cobertores. O som ambiente, medido por decibelímetros de um projeto de monitoramento acústico da UFSM, atingiu 118 decibéis no momento de máxima aproximação do funil, nível comparável ao de uma turbina de avião a jato a 30 metros de distância, e que provocou perda temporária de audição em pelo menos 15 pessoas, além de estilhaçar vidraças em um raio de 2 km devido à vibração. A trajetória exata percorrida pelo tornado da supercélula de 2026 foi mapeada com precisão centimétrica por uma força-tarefa que reuniu técnicos da Defesa Civil Estadual, geógrafos da UFRGS e pilotos de drones da Polícia Rodoviária Federal, que sobrevoaram a área nos dias 30 e 31 de julho, gerando um ortomosaico de 4.200 imagens georreferenciadas, o que permitiu identificar a trilha de destruição como uma faixa sinuosa com 42,8 km de comprimento e largura variável que ia de 82 metros. Na fase inicial, até 1.270 metros, na fase de máxima expansão, sobre a depressão do Rio Juizinho. O ponto de toque inicial foi estabelecido nas coordenadas 28 graus 13,50 sul e 55 graus 0832 oeste, a 300 metros a sudeste da Escola Rural Estrela do Sul, onde uma antena de telefonia celular de 60 metros de altura foi partida ao meio, o segmento superior caindo sobre uma lavoura de milho e o inferior ficando cravado no solo como uma lança, numa inclinação de 40 graus que indicava a direção do vento no momento do impacto. A partir dali, o vórtice seguiu uma trajetória zigue-zagueante de azimuth médio 305 graus, noroeste, porém com oscilações de até 15 graus, típicas de um tornado multivórtice que periodicamente se reorganizava, alternando entre segmentos de deslocamento retilíneo e trechos em que o funil parecia flutuar, tocando o solo apenas com seus subvórtices, o que deixava faixas de devastação separadas por corredores estreitos de vegetação intocada. O primeiro grande obstáculo encontrado foi a sede da Fazenda Três Capões, uma construção centenária de alvenaria de pedra e telhado de barro que foi arrancada do chão e espalhada por 1,6 km, sendo que a porta principal da casa, de madeira maciça de cedro, foi encontrada intacta a 2,3 km, fincada em um barranco como se tivesse sido atirada por uma catapulta, fato que surpreendeu até mesmo os peritos do Instituto Geral de Perícias. Já na área urbana de São Nicolau, o funil percorreu 6,8 km dentro do perímetro urbano entre 15 horas e 49 minutos e 15 horas e 57 minutos, com uma trajetória que cortou os bairros Centro, Fátima e Esperança, tocando o solo de maneira intermitente, o que explica por que algumas quadras foram completamente varridas enquanto outras sofreram apenas danos nos telhados. Um mapa de danos elaborado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da UFSC mostra que a Rua Bento Gonçalves foi uma das mais castigadas. 24 das 28 residências do lado ímpar tiveram perda total do telhado, e 11 delas entraram em colapso estrutural, enquanto o lado par,
protegido pela sombra aerodinâmica de um bosque de araucárias, sofreu apenas destelhamentos parciais, uma demonstração brutal do efeito da rugosidade do terreno na modulação dos ventos tornádicos. O Ginásio Municipal de Esportes, uma estrutura metálica com 3.200 metros quadrados de área coberta e cobertura em arco, teve seu telhado inteiro sugado e atirado a 500 metros de distância, onde caiu sobre um depósito de grãos, esmagando 12.000 sacas de soja e provocando a ruptura da estrutura, que desabou sobre um caminhão Scania 440, cujo motorista, Valdecir dos Santos, de 39 anos, foi resgatado com vida após ficar 3 horas preso nas ferragens, graças ao trabalho incansável dos bombeiros que utilizaram almofadas pneumáticas para erguer as vigas metálicas. Às 15 horas e 54 minutos, o tornado cruzou o arroio São Nicolau, um riacho de 8 metros de largura, e o que se viu foi algo que parece ter saído de um filme de ficção. A água do arroio foi completamente sugada por um subvórtice, expondo o leito rochoso por 40 segundos, tempo durante o qual 3 vacas que pastavam na margem foram içadas e arremessadas a 70 metros, aterrissando em um gramado com ferimentos leves, enquanto centenas de lambaris e cascudos choviam do céu sobre o cemitério municipal, misturando-se às flores e velas derrubadas pelos ventos. A Igreja Matriz de São Nicolau, construída em 1938 e tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal, perdeu seu campanário de 22 metros de altura e teve o telhado perfurado por uma viga de madeira de 5 metros que voou do ginásio. Mas o altar-mor, curiosamente, permaneceu intacto, o que muitos moradores atribuíram a um milagre, enquanto os cientistas apontaram simplesmente a aleatoriedade dos fluxos turbulentos que poupam objetos muito próximos ao solo, como comprovado pela permanência das velas acesas no interior da nave. Saindo da zona urbana, o tornado avançou pelo campo aberto por mais 21,4 quilômetros, agora alimentado por um corredor de umidade que vinha do rio Ijuí, e sua largura voltou a expandir-se, atingindo o pico de 1,27 km na divisa entre São Luís Gonzaga e Bossoroca, onde dizimou completamente 700 hectares de uma plantação de eucaliptos da empresa Celulose Riograndense, arrancando as árvores de 8 metros de altura e enfileirando-as como palitos de fósforo na direção do vento, um padrão que a literatura técnica chama de Vintrov e que permitiu calcular a velocidade média do vento nesse ponto em 224 km por hora. Foi nessa região que a meteorologista Stael Cias, sobrevoando a área, identificou o que chamou de dança dos subvórtices ao observar que as marcas de arrancamento no solo desenhavam círculos concêntricos, indicando que ao menos 5 vórtices menores estavam orbitando o vórtice principal, cada um deles deixando uma trilha de destruição de 80 a 120 metros de largura, que se entrelaçavam formando um padrão que lembrava os anéis de uma cebola cortada, imagem que se tornou capa da revista National Geographic Brasil. O leito da ferrovia que liga São Luís Gonzaga a Santiago, construído na década de 1930, foi atingido em cheio. 1,2 km de trilhos foram arrancados dos dormentes e retorcidos como espirais, alguns deles atingindo 12 metros de altura ao serem projetados contra postes e árvores, e um vagão-tanque desativado que servia de depósito de água, pesando 18 toneladas vazio, foi rolado por 240 metros até cair em uma ribanceira, onde sua cisterna foi perfurada por uma rocha pontiaguda. Os efeitos sonoros e visuais foram tão extremos que a estação sismográfica do Observatório Nacional, localizada em Porto Alegre, a 450 km de distância, registrou um sinal sísmico de baixa frequência com duração de 4,8 segundos, gerado pelo impacto do vagão e pelo tremor do solo causado pela passagem do vórtice, um dado inédito que abriu uma nova linha de pesquisa sobre detecção de tornados por redes sismológicas. Ao final de seu ciclo de vida, às 16 horas e 14 minutos, a circulação do tornado enfraqueceu rapidamente ao encontrar o ar mais seco e frio da campanha, dissipando-se sobre a localidade de Rincão dos Flores, no município de Santiago, onde apenas algumas rajadas de vento de 80 km por hora e uma chuva forte marcaram o ocaso da tempestade que por 27 minutos aterrorizou as missões. Os impactos humanos e materiais do tornado de 2026 superaram em escala e complexidade quase todos os desastres naturais recentes do sul do Brasil, configurando um cenário de guerra que exigiu a mobilização de 480 bombeiros militares,
120 agentes da Defesa Civil, 80 policiais rodoviários, 35 médicos enfermeiros do SAMU e 10 aeronaves, incluindo helicópteros Black Hawk cedidos pela Força Aérea Brasileira, que operaram a partir da base improvisada no Estádio Municipal de São Luís Gonzaga, transformado em centro de comando. O balanço final de danos contabilizou 28 pessoas feridas, sendo 5 em estado grave, com traumatismos crânioencefálicos, fraturas expostas e lesões por esmagamento, todas encaminhadas para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre após triagem no Hospital São José de Santo Ângelo, que precisou ser evacuado parcialmente porque o telhado da ala pediátrica foi arrancado, obrigando a transferência de 12 crianças para outras unidades. Manobra realizada com escolta policial e comboio de ambulâncias que percorreu 150 quilômetros em 2 horas e 14 minutos. O município de São Nicolau foi o mais castigado, com 240 casas totalmente destruídas e outras 510 parcialmente danificadas, o que deixou 2.100 pessoas desalojadas, muitas das quais foram abrigadas no ginásio da Escola Estadual Cepete Araju, onde colchonetes, água potável e alimentos foram distribuídos por voluntários da Pastoral da Criança e do Lions Club, enquanto psicólogos da Secretaria de Saúde do Estado prestavam atendimento a casos de estresse pós-traumático, que já nas primeiras 48 horas somavam 62 pessoas com sintomas agudos, como insônia, crises de choro e flabaques. Na zona rural, a destruição de 18 pontes de madeira e concreto isolou 47 comunidades, algumas das quais só tiveram acesso restabelecido após 6 dias, quando o Exército Brasileiro instalou pontes metálicas provisórias tipo Bailey, com capacidade para 20 toneladas, sobre os arroios em Acorá e Taquara, enquanto barcos do Corpo de Bombeiros percorriam os cursos d'água levando medicamentos e gêneros de primeira necessidade. A rede elétrica, operada pela CE Equatorial, ficou comprometida por 247 postes quebrados e 86 quilômetros de cabos rompidos, gerando um apagão que afetou 38 mil consumidores durante até 15 dias, o que paralisou escolas, postos de saúde e a cadeia do frio de vacinas, forçando a Secretaria de Saúde a deslocar caminhões refrigerados para armazenar imunizantes contra gripe, Covid-19 e raiva animal, que somavam 24 mil doses sob risco de perda. A estação de tratamento de água de São Luís Gonzaga, atingida por queda de árvores e contaminação por escombros, ficou inoperante por 11 dias, obrigando a Corsan a distribuir 1,2 milhão de litros de água potável por meio de caminhões-pipa que percorriam os bairros, enquanto a população recorria a poços artesianos e a captação direta do Rio Ijuí, o que provocou 14 casos de diarreia aguda, felizmente sem gravidade. Os danos ao setor produtivo foram igualmente severos e com efeitos em cascata na economia regional. 2.400 hectares de lavouras foram devastados, incluindo 1.100 hectares de soja que estavam há 3 semanas da colheita, 600 hectares de milho, 400 hectares de trigo recém-plantado e 300 hectares de pastagens artificiais, além da morte de 288 cabeças de gado, entre bovinos, ovinos e equinos, atingidas por objetos voadores ou soterradas em desabamentos de currais. O agrônomo da Emater, Luiz Carlos Migliorini, estimou que a perda de produção agrícola direta atingiu 47,8 milhões de reais, sem contar os prejuízos indiretos como a interrupção do escoamento da safra, o custo de replantio e a quebra de contratos de arrendamento, que geraram disputas judiciais nos meses seguintes. A indústria também foi impactada. A cooperativa agroindustrial Copatrigo, em São Luís Gonzaga, teve seu silo de 40 mil toneladas parcialmente colapsado, com derramamento de 8 mil toneladas de soja sobre o pátio e a contaminação do solo, o que exigiu um trabalho de remediação ambiental supervisionado pela FEPAM e que durou 4 meses, ao custo de 2,3 milhões de reais. Os pequenos comércios, que formavam a espinha dorsal da economia urbana, perderam estoques e instalações. A loja de materiais de construção Casa Verde teve seu barracão de 800 metros quadrados reduzido a escombros, com perda de todo o estoque de telhas, cimento e ferragens, avaliado em R$ 780 mil, enquanto a padaria e confeitaria Doce Missões, na rua São João, foi destruída por uma árvore centenária que tombou sobre o forno industrial, gerando um incêndio que destruiu o imóvel e feriu o padeiro, seu Antônio Rigg, de 68 anos, que sofreu queimaduras de 2º grau nas mãos. A solidariedade, no entanto, floresceu em meio ao caos. A campanha Missões Forte,
lançada pela RBS-TV e pela Prefeitura de Santo Ângelo, arrecadou 12,3 milhões de reais em doações de pessoas físicas e empresas, além de 350 toneladas de alimentos, 80 mil peças de roupa, 15 mil litros de água sanitária e 4 mil telhas de fibrocimento, que chegaram em carretas vindas de todas as regiões do estado, organizadas por voluntários que se cadastraram via aplicativo, num esforço comunitário que emocionou o Brasil. O maior legado de destruição, contudo, foi a ferida psicológica e social deixada nas comunidades, onde o medo do próximo temporal se instalou de forma permanente, com relatos de crianças que passaram a ter pânico de nuvens escuras e adultos que abandonaram suas casas, vendendo as propriedades por preços irrisórios para se mudarem para cidades maiores. A Secretaria de Habitação do Rio Grande do Sul, em parceria com a Caixa Econômica Federal, lançou um programa emergencial para a reconstrução de 200 moradias populares, utilizando sistemas construtivos de light steel frame com resistência a ventos de até 250 km/h, projeto que se tornou referência nacional em construção resiliente que foi apresentado no Congresso da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em São Paulo, como modelo a ser adotado em zonas de risco. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito para apurar se as prefeituras haviam emitido alertas adequados e se os planos de contingência estavam atualizados, concluindo que, embora a previsão meteorológica tenha sido precisa, o sistema de sirenes comunitárias, previsto para ser instalado desde 2018, ainda não existia, pois as verbas haviam sido contingenciadas, o que resultou em um termo de ajustamento de conduta que obrigou os municípios das Missões a implantarem 38 sirenes interligadas via satélite até junho de 2027. O desastre também reacendeu o debate sobre mudanças climáticas. Um estudo publicado na revista Climatic Change em outubro de 2026, assinado por pesquisadores do INPE e da Universidade de São Paulo, indicou que a frequência de supercélulas no sul do Brasil aumentou 42% nas últimas 2 décadas, correlacionando esse crescimento ao aquecimento da temperatura do Atlântico Sul, que se aqueceu 0,8 graus Celsius no período, fornecendo mais energia e umidade para tempestades severas. Evidência que foi apresentada à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e que pressionou o governo a destinar 80 milhões de reais para a modernização da rede de radares meteorológicos. Por fim, o caso gaúcho de 2026 passou a integrar os bancos de dados internacionais da NOAA e do Severe Weather Database, da Organização Meteorológica Mundial, servindo de estudo de caso para treinamento de meteorologistas de países como Argentina, Paraguai e Uruguai, onde configurações atmosféricas semelhantes representam ameaça constante, mostrando que a tragédia, apesar da dor, contribuiu para salvar vidas no futuro. A resposta das autoridades ao tornado da supercélula de 2026 foi um exercício de urgência, improvisação e, em muitos momentos, de exemplar coordenação interinstitucional que começou antes mesmo de o funil se dissipar, com o acionamento do Plano de Auxílio Mútuo da região missioneira, que já mobilizava caminhões de bombeiros de São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, Cerro Largo e Juí enquanto o vórtice ainda rugia sobre os campos. Às 15h58, quando o tornado ainda estava sobre a área urbana, o prefeito de São Nicolau, Ibanez Meneghetti, decretou estado de calamidade pública por meio do Decreto Municipal número 1842, uma decisão tomada do salão paroquial onde estava abrigado, e imediatamente acionou o Gabinete de Crise do Estado, coordenado pelo vice-governador, que determinou a criação de um centro de operações de emergência no quartel do 14 Graus Batalhão de Infantaria Motorizada, em São Luís Gonzaga, ocupado por militares, civis e voluntários que trabalhariam 24 horas por dia nos 10 dias seguintes. O primeiro desafio logístico foi desobstruir as vias de acesso, à Polícia Rodoviária Estadual, com apoio de 22 máquinas retroescavadeiras cedidas por empreiteiras da região. Removeu 1.480 árvores caídas e 340 toneladas de entulho apenas nos 3 primeiros dias, restabelecendo o trânsito nas rodovias RS 168 e RS 176, por onde chegariam as equipes de resgate pesado, os hospitais de campanha e os geradores de energia trazidos de Santa Catarina. Um dos episódios mais dramáticos aconteceu na comunidade de Linha Jacuí, onde um ônibus escolar com 14 crianças, que havia saído mais cedo por causa do temporal, foi atingido de raspão por uma rajada e tombou em uma vala. O motorista, Cláudio Bairros, de 56 anos,
conseguiu evacuar os alunos antes que o veículo fosse arrastado pela enxurrada, e todos foram resgatados por moradores que formaram uma corrente humana com cordas, façanha que rendeu a bairros a Medalha de Mérito Farroupilha, concedida pela Assembleia Legislativa em agosto. A Defesa Civil Estadual, sob a coordenação do Coronel Everton Dias, estabeleceu 4 zonas de prioridade com base nos danos mapeados por drones e nas informações de um sistema de georreferenciamento alimentado em tempo real por agentes em campo, utilizando tablets com o aplicativo S2ID, que gerou 1.240 relatórios fotográficos com coordenadas exatas, permitindo direcionar equipes de busca para os locais mais críticos, como a área do bairro Fátima, em São Nicolau, onde os escombros de uma creche que funcionava em um prédio alugado soterravam possíveis vítimas. Felizmente, as 38 crianças haviam sido retiradas pela diretora, professora Cláudia Severo, minutos antes, ao ouvir o barulho que ela descreveu como um monstro respirando. A Força Nacional do SUS, acionada pelo Ministério da Saúde, montou em 4 horas um hospital de campanha com 50 leitos no estacionamento do supermercado Gresler, em São Luís Gonzaga, equipado com respiradores, desfibriladores e uma farmácia satélite. E nas primeiras 48 horas realizou 192 atendimentos, 23 cirurgias de pequeno porte e 8 transferências aéreas, sendo 3 em estado crítico para Porto Alegre, no helicóptero da Polícia Civil, que enfrentou ventos contrários de 50 km por hora. A CEE Equatorial, por sua vez, deslocou 460 eletricistas de todo o Rio Grande do Sul e de estados vizinhos, que trabalharam em turnos de 12 horas sob chuva e frio para substituir postes, reconectar linhas e instalar 64 km de cabos de média tensão, restabelecendo 80% do fornecimento em 7 dias, embora algumas propriedades rurais muito afastadas tenham ficado às escuras por mais de 2 semanas, dependendo de geradores a diesel emprestados por cooperativas e pelo sindicato rural. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, montou 14 bases de apoio aos produtores afetados, realizando vistorias para fins de seguro agrícola, que no total cobriram 8.300 hectares e pagaram indenizações de 34,6 milhões de reais, aliviando a pressão financeira sobre pequenos agricultores. A resposta não foi apenas operacional, houve também uma intensa mobilização jurídica e social para garantir direitos, como o acesso ao saque calamidade do FGTS, liberado pela Caixa Econômica Federal para os municípios com decreto de calamidade homologado pelo governo federal, o que ocorreu em 5 de agosto, permitindo que 8.400 trabalhadores sacassem até R$ 6.220 cada, injetando cerca de 23 milhões de reais na economia local, recursos que foram imediatamente direcionados para a compra de materiais de construção, gerando um aquecimento temporário nas lojas de ferragens das cidades vizinhas não afetadas, como Ijuí e Cruz Alta. O INSS montou um posto volante para conceder o benefício de prestação continuada e a antecipação de aposentadorias, atendendo 1.100 pessoas em 5 dias, enquanto o Banco do Brasil e o Banrisul abriram linhas de crédito emergencial com juros reduzidos e carência de 12 meses para microempresários, totalizando 15,4 milhões de reais em contratos. A Defensoria Pública do Estado organizou mutirões para resolver questões de documentação perdida, emitindo segunda via de certidões de nascimento, CPF e RG para 680 pessoas que perderam tudo, um trabalho silencioso, mas fundamental, para que as vítimas pudessem acessar os benefícios e comprovar residência. No campo da saúde mental, o programa Reconstruindo Emoções, uma parceria entre a UFRGS e o Hospital de Clínicas, treinou 40 agentes comunitários de saúde para identificar transtornos de ansiedade e depressão pós-desastre, e ao longo dos 6 meses seguintes realizou 1.840 consultas psicológicas, das quais 12% resultaram em encaminhamento para psiquiatria e tratamento medicamentoso, revelando o profundo impacto psíquico de um evento que durou menos de meia hora, mas cujas marcas podem persistir por décadas. As críticas, no entanto, não demoraram a surgir. A falta de um sistema de alerta por sirenes, que havia sido prometido em 2018, foi apontada pelo Tribunal de Contas do Estado como falha grave, gerando recomendações e a determinação de que, até o final de 2027,
todas as cidades do chamado Corredor de Tornados instalassem o equipamento, sob pena de responsabilidade dos prefeitos. Ao mesmo tempo, a imprensa local cobrou transparência na aplicação dos R$ 45 milhões federais, e o portal da Transparência do governo gaúcho foi atualizado semanalmente com os gastos, uma medida de accountability que a sociedade civil monitorou atentamente. O legado mais importante da resposta, contudo, foi a criação da Rede Sul-Brasileira de Previsão de Tempo Severo, um consórcio que integrou em tempo real os radares de Santiago, Passo Fundo, Santa Maria e Cascavel, com softwares de nowcasting capazes de antecipar em até 45 minutos a formação de mesociclones, um avanço que, embora não possa evitar desastres, certamente reduzirá drasticamente o número de vítimas nos próximos eventos extremos que, infelizmente, continuarão a ocorrer. A ciência que explica a supercélula de 2026 e o tornado dela resultante se apoia em décadas de pesquisa sobre convecção profunda e em tecnologias que, no Brasil, evoluíram rapidamente a partir da instalação da rede de radares Doppler de dupla polarização, iniciada em 2020 e expandida com recursos do Fundo Nacional de Desastres. Para entender o que houve naquela tarde de julho, é preciso revisitar os princípios da dinâmica de fluidos geofísicos aplicados à atmosfera. Uma supercélula não é simplesmente uma nuvem de tempestade grande, mas sim um sistema organizado que contém uma corrente ascendente rotativa persistente, o mesociclone, que surge quando o cisalhamento vertical do vento, a diferença de velocidade e direção do vento com a altura, é suficientemente intenso para inclinar e enrolar a corticidade horizontal gerada na camada limite, transformando-a em corticidade vertical. No caso do RS, a sondagem de Uruguaiana mostrou um perfil de vento com direção de sudeste a 5 metros por segundo na superfície, girando para noroeste a 35 metros por segundo a 6 km de altitude, um odógrafo em formato de vírgula invertida, que é um clássico gatilho para a rotação. O parâmetro de ericidade relativa à tempestade, o SRH, calculado para a camada de 0 a 3 km, alcançou 587 metros quadrados por segundo quadrado, valor que, nos Estados Unidos, é suficiente para suportar tornados EF4, enquanto o índice de energia-elicidade, o EHI, ultrapassou 5,2, colocando o ambiente em categoria de risco extremo. O modelo numérico WRF, executado com resolução de 1 km pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, previu o desenvolvimento de supercélulas com 76% de probabilidade para a região das Missões, mas a localização exata do mesociclone e sua trajetória ainda estão além da capacidade dos modelos, que precisam ser combinados com o monitoramento em tempo real, onde o radar é rei. O radar Doppler de Santiago, instalado a 90 km do local do tornado, foi o grande herói da previsibilidade imediata. Suas varreduras a cada 5 minutos, em modo de velocidade radial, permitiram que o algoritmo de detecção de mesociclones, o MDA, identificasse uma circulação ciclônica de 4,2 km de diâmetro às 14 horas e 36 minutos, com um diferencial de velocidade de 93 nós, e disparasse um alerta automático para os meteorologistas de plantão no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, em São José dos Campos. A partir daí, a sequência de produtos do radar, refletividade, velocidade radial, espectro de largura de banda e a nova variável de dupla polarização, a fase diferencial, KDP, permitiu identificar a presença de uma coluna de granizo e de uma ABVER, indicando uma corrente ascendente de 55 metros por segundo, e às 15 horas e 10 minutos o primeiro Tornadic Vortex Signature, ou TVS, foi sinalizado, uma assinatura compacta de rotação intensa que aumenta a confiança na iminência de um tornado. A comunicação entre o CEMADEM, a Defesa Civil e as rádios locais foi rápida, e às 15 horas e 18 minutos a Rádio Missões FM, de São Luís Gonzaga, interrompeu a programação para transmitir o alerta de tornado, lido ao vivo pelo locutor Humberto Bairros, que, com voz trêmula, orientou os ouvintes a buscarem abrigo em porões ou banheiros internos. Estima-se que essa transmissão, sintonizada em 14 municípios da área de cobertura, salvou dezenas de vidas, pois muitas famílias relataram terem se protegido justamente por terem ouvido o aviso. Entretanto, a limitada capacidade de comunicação em áreas rurais sem sinal de celular e rádio, cerca de 30% da população atingida não foi alcançada pelo alerta, segundo pesquisa do Núcleo de Estudos em Comunicação de Risco da UFSC.
demonstra que a última milha dos alertas é um desafio global, e o Brasil ainda precisa investir em sistemas redundantes, como sirenes, mensagens via satélite e integração com aplicativos de emergência. A análise pós-evento mobilizou a comunidade científica brasileira e internacional, uma equipe de 12 pesquisadores, liderada pelo Dr. Vitor Hugo Prudêncio, da Universidade Federal de Pelotas, percorreu a área com o radar móvel Doppler sobre rodas, DAW, um equipamento de 3,5 toneladas que emite pulsos de 3 centímetros e é capaz de mapear o campo de vento dentro do tornado com resolução de 10 metros, algo inédito no Brasil. As medições do DAW, realizadas nos dias 31 de julho e 1 grau de agosto, encontraram uma circulação residual muito fraca, mas, ao analisar os dados das estações meteorológicas de superfície espalhadas pela região, a equipe conseguiu reconstituir o campo de pressão, estimando que a queda de pressão no centro do vórtice foi de 72 hectopascais em menos de 60 segundos, o suficiente para sugar paredes e telhados. A modelagem de alta resolução, refeita com assimilação de dados dos radares, mostrou que o Distrianvise Vorticity Current, ou corrente de corticidade na direção do fluxo, foi o mecanismo que alimentou o mesociclone, um conceito avançado que só recentemente começou a ser incorporado aos manuais de treinamento de meteorologistas. O caso também serviu para validar o Índice de Potencial de Tornado, STP, do inglês Significant Tornado Parameter, para o Brasil, já que, no modelo operacional, o STP atingiu 8,3 sobre São Luís Gonzaga, enquanto nos Estados Unidos um valor acima de 1 já é considerado propício para tornados, sugerindo que os limiares precisam ser recalibrados para as condições atmosféricas sul-americanas, onde o cisalhamento e a umidade são frequentemente mais extremos. As simulações computacionais rodadas no supercomputador Tupan, do INPE, revelaram ainda que, se o mesmo ambiente atmosférico tivesse ocorrido sobre uma área densamente povoada como a região metropolitana de Porto Alegre, o número de vítimas fatais poderia facilmente ultrapassar 300, um alerta sombrio que foi levado muito a sério pelos gestores públicos, resultando na criação de um programa de capacitação em abrigos comunitários que já treinou 1.400 voluntários em 12 cidades gaúchas. O aprendizado científico foi tão significativo que a Associação Americana de Meteorologia publicou, em sua edição de dezembro de 2026, um artigo com a participação de Stael Cias, Francisco Aquino e outros, intitulado Supercell and EF3 Tornado in Southern Brazil, a Case Study of Extreme Instability and Deep Layer Shear, que já é citado em cursos de meteorologia severa ao redor do mundo. A lição mais importante, porém, transcende a academia. O tornado de 2026 expôs a necessidade de uma cultura de percepção de risco no Brasil, onde ainda se acredita que tornados são fenômenos exclusivos do cinema americano. Pesquisa do IBOP, encomendada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mostrou que 67% dos moradores das missões não sabiam identificar os sinais de um tornado ou o que fazer em caso de aproximação, enquanto 41% não confiavam nos alertas emitidos via SMS, achando que eram alarmes falsos, comportamento que precisa ser mudado com educação desde o ensino fundamental, integrando a meteorologia ao currículo escolar e realizando simulados anuais, como já faz o Japão com terremotos. O projeto Missões Preparada, uma iniciativa da Universidade Regional e da Defesa Civil, já implantou em 2027 um jogo digital interativo que simula a evolução de uma supercélula, permitindo que os alunos tomem decisões sobre quando e onde se abrigar, e os primeiros resultados mostram um aumento de 53% no conhecimento sobre autoproteção, um indicador de que a tragédia, afinal, pode estar semeando um futuro mais seguro para as próximas gerações que habitam as belas e perigosas coxilhas do Rio Grande do Sul. O tornado da supercélula de 29 de julho de 2026 se encerrou como um fenômeno físico às 16 horas e 14 minutos, mas seus efeitos continuarão reverberando por muitos anos nas vidas dos moradores, na economia regional e na forma como o Brasil encara os extremos climáticos, e é justamente sobre esse legado, entre a dor e a superação, que refletimos neste capítulo final. A reconstrução física das cidades atingidas foi um processo lento e doloroso, que expôs a burocracia estatal, mas também revelou a resiliência de um povo acostumado a enfrentar intempéries, desde as geadas que queimam as lavouras até as enchentes que transbordam os rios da bacia do Uruguai, e que, desta vez, se uniu em mutirões que lembravam os tempos da colonização, quando vizinhos levantavam casas em um só dia.
Hoje, ao caminhar pelas ruas de São Nicolau, São Luís Gonzaga, Santo Antônio das Missões e Cerro Largo, já se vêem construções novas, muitas delas com técnicas de alvenaria reforçada e telhados com tirantes metálicos, financiadas por programas de habitação que priorizaram as famílias de baixa renda, e o som de martelos e serras aos poucos vai substituindo o silêncio fantasmagórico que imperou nas semanas seguintes à tragédia, quando só se ouviam cães farejadores, helicópteros e o choro de quem perdeu tudo. No coração das missões, a agricultura renasce com força, os campos voltaram a verdejar e as máquinas já preparam o solo para a safra de verão 2027-2028, com a esperança de que a terra, um dia ferida, volte a ser generosa, enquanto os olhos dos gaúchos se voltam, agora com mais apreensão, para o horizonte carregado de nuvens, buscando nos tons alaranjados e verdes do céu os sinais que Stael Cias ensinou a decifrar. A meteorologista, que se tornou uma espécie de heroína nacional após o evento, passou a dedicar parte de seu tempo a palestras comunitárias, explicando de maneira simples como reconhecer uma wall cloud e a diferença entre um escudo e um funil, levando conhecimento a milhares de pessoas que, agora, não apenas temem, mas compreendem a fúria da atmosfera. As lições aprendidas com o desastre já estão provocando mudanças concretas nas políticas públicas. O governo do Rio Grande do Sul, pressionado pela opinião pública e por um relatório contundente do Ministério Público, aprovou em março de 2027 a Lei Estadual 15.821, que cria o Fundo de Prevenção a Desastres Naturais, com dotação inicial de R$ 120 milhões, destinados à instalação de 38 sirenes, à ampliação da rede de estações meteorológicas automáticas e à contratação de meteorologistas. Para os centros regionais da Defesa Civil, que antes dependiam de voluntários com pouca formação técnica. O Brasil, como um todo, ganhou um novo olhar sobre sua vulnerabilidade. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações liberou R$ 48 milhões para modernizar o sistema de alerta do CEMADEM, incluindo a aquisição de 4 radares Doppler de banda X para cobrir os corredores de tempestades severas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e um convênio com a NASA para compartilhamento de dados do satélite GOES-16, que agora envia imagens a cada 1 minuto sobre áreas de convecção ativa, permitindo uma vigilância quase contínua. No campo científico, o evento deu origem a uma verdadeira corrida do ouro acadêmica, 14 teses de doutorado, 28 dissertações de mestrado e 67 artigos em periódicos indexados foram produzidos até meados de 2027 apenas no Brasil, transformando o país em referência no estudo de supercélulas no Hemisfério Sul. E o Grupo de Pesquisa em Meteorologia de Mesoescala da USP estabeleceu um laboratório permanente de campo nas missões, com balões cativos, radiosondagens diárias e uma estação de radar de abertura sintética, que funcionará até 2029. Os dados coletados estão sendo usados para treinar redes neurais capazes de identificar padrões precursoras de tornados em imagens de satélite, e um protótipo já está sendo testado pelo INPE, com uma taxa de acerto de 83% na detecção de rotação em nuvens convectivas, prometendo, em breve, fornecer alertas ainda mais precoces. Espero que tenham curtido esse conteúdo e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e acionar o sininho para estar por dentro de todas as novidades no canal. Estarei lendo todos os comentários. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!